Hardsoft edição 450, 10 anos de muita informática, internet e tecnologia na sua TV. Bom, e hoje é dia de comemorar. E para isso a gente preparou uma edição especial do programa com muito conteúdo e diversão para você. E quem está sempre presente desde o primeiro programa é o Anderson Cardoso. Tudo bem, Anderson Cardoso? E eu vou para o céu. Sim. Se Deus quiser. Até parece que eu sou tão complicado. Cardozinho, assim. Desde a primeira edição, lá nos primórdios da FURB TV. Lembra qual foi o nosso primeiro cenário? Que a gente carregava tudo, que a gente não tinha estúdio, era outro lugar. Isso, lá na FURB TV. Tem que levar aquelas caixas de jogos que a gente pegava caixinha em caixinha. Hoje a gente tem aqui... Chegar 3 horas antes de gravar o programa para botar cada caixinha em pezinho uma do lado da outra. É verdade. E hoje nós temos nosso próprio estúdio aqui da Marçal Produções, né? Um sonho realizado, 10 anos de informática na TV, em 80 emissoras em todo o Brasil. E desde 2008, né, o pessoal de casa conta com as consultas do nosso Dr. Hardware. É assim que ele gosta de ser chamado, né? Ou Diguinho. O que é? Dr. Hardware, Diguinho, coisa meiga. Não tem uma percepção. Porque é o seguinte, Anderson, viu lá no mural? Lá no mural tem declarações de amor, né? Pro Rodrigo. Tem umas turmas, né? Ó, tá livre, desimpedido, hein? Bom, e não podemos esquecer do nosso querido Tilt, né? Ele até hoje não sabe muito bem porque a gente chama ele de Tilt, mas você de casa sabe, aquela travadinha básica. Há um ano, o Ayrton entrou aqui no lugar do professor Ciro. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Ayrton? Um ano aí. Um ano, praticamente uma nova era no Hardsoft. Uma nova era no Hardsoft. Bom, e para quem está com saudades dele, quem está vindo aqui, o nosso querido professor Ciro, que a gente... né, faz questão de trazer, que faz parte dessa história, né, que é maravilhosa, que é o Hardsoft. Maravilhoso bem, mesmo. Ciro? É bom estar aqui de novo nesse ambiente aqui, né? Vendo o pessoal, fantástico. Olha, o pessoal pergunta muito por ti, né? E eles ficam pensando que a gente te demitiu, que a gente mandou embora. Não. E eu falo que às vezes em alguns programas eu acabei dizendo que isso realmente aconteceu. Por causa do Anderson. Outros projetos, né? É por causa do Anderson, é verdade. Um dia eu falei aqui que foi por causa do Anderson. Mas outro dia eu estava me malhando no programa aí, o Tilt está que nem o Ciro, todo atrapalhado. Mas ele disse que o pessoal gostava, Ciro. Né? O pessoal gostava bastante disso. Eu e o Ciro... Bom, o Ciro começou na informática um pouco antes do que eu, né, professor Ciro? Né? Mas eu comecei com o Ciro, né? O Ciro foi meu patrão, né, lá na companhia Eren, né, professor Ciro? Na época dos mainframes, né? Dos mainframes, né? Pô, e a gente vai ver uma matéria, não é da nossa época, é um pouquinho antes. Mas depois a gente vai comentar essa época com o pessoal de casa. Tá bom? Né? Legal. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Esqueci. Vamos lá. Vamos ver se eu... Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o ábaco, uma engenhoca que fazia contas, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora analógica, a tataravó dos computadores eletrônicos. Desde então, a história da máquina que calcula acompanha, passo a passo, a evolução da sociedade industrial. A primeira inovação veio com a necessidade de processar dados cada vez mais complexos da economia e da ciência. Entre outros pioneiros, Charles Babbage dedicou sua vida a criar máquinas capazes de realizar cálculos financeiros. Mas elas nunca saíram do papel. Alguns anos depois, a explosão econômica da primeira metade do século XX levou Hermann Ollerich a inventar um sistema que usava cartões perfurados para contabilizar tabelas de dados. A conquista do universo dos números estava apenas começando. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de calcular trajetórias de bombas ou de decifrar mensagens secretas estimulou os cientistas a criarem o ENIAC. Era uma máquina enorme, formada por circuitos lógicos que funcionavam com milhares de válvulas.
No final da guerra, os computadores ainda eram gigantescos. Apesar de todas as inovações tecnológicas, algumas máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros. Foi só a partir dos anos 50, com a invenção do transistor e do circuito integrado, que a computação realmente começou a se miniaturizar. O próximo grande desafio foi lançado pela corrida espacial. Era preciso desenvolver computadores menores e mais poderosos para serem instalados nas pequenas cápsulas espaciais. É justamente esta necessidade de redução do espaço e de ganho de potência que iria permitir a popularização do computador no futuro. Em 1965, Gordon Moore faz uma previsão profética. Até o final do século XX, a velocidade dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. Nos anos 70, com a inteligência artificial, a engenhoca que calcula cumpriu mais um ciclo. Substituindo as máquinas de escritório, como previu Bill Gates, e tornando-se o principal veículo de entretenimento, como imaginou Steve Jobs, os computadores passaram a ocupar um espaço central no dia a dia das pessoas. E se este já é o passado do computador, qual será o próximo passo no futuro da computação? Se há alguns anos um computador mal cabia dentro de um prédio inteiro, hoje ele já cabe dentro de uma chave. A computação está em toda parte, nas câmeras, nos telefones, nos liquidificadores, nos controles remotos, nas geladeiras, nos carros, nas TVs. Da transmissão via satélite à escavação do solo, não há lugar onde o computador não tenha penetrado. Para Donald Norman e outros pesquisadores do MIT, a tecnologia da informação, que já se miniaturizou ao longo dos séculos, terá que continuar seguindo o mesmo caminho e ficar tão pequena que um dia se tornará invisível. Que loucura, né, Ciro? Meu Deus. Que doideira, né? Em um espaço de tempo relativamente pequeno, né? Então, para mim, isso, muita coisa ali, não sou tão velho, né? Sim. Mas muita coisa ali é lembrança, né? Para eles é história. Eles não mostraram ali o cartão perfurado, né? Mostraram. Trabalhamos com cartão perfurado. Eu peguei, eu não cheguei a pegar. Tinha acabado. Quando eu cheguei na Hering, tinha acabado. A gente trabalhou, para quem não sabe, comecei trabalhando com o professor Ciro lá na Hering, né? Na companhia Hering. E eu peguei, já tinha acabado, mas tinha muito relatório, já tinha acabado o cartão perfurado, mas muito relatório. Muito papel, né? É porque não tinha terminais, né? É verdade. Não tinha esses terminais online, eram computadores de grande porte, né? Os MyFriends, como você mesmo disse antes, e era tudo centralizado na digitação. Exatamente. A entrada de dados era na digitação. Era tudo digitação. Existia um setor dentro da empresa onde era digitada toda. É verdade. E antes da digitação, a entrada de dados era com cartão perfurado. Pois é. Pilhas e pilhas de cartão. Daí pegasse essa época do cartão perfurado. Mas peguei. Como é que era esse negócio de cartão perfurado, Silvio? Você tinha um beguinho end, e ali estavam todos os dados, por exemplo, dados de funcionário, tinha uma leitora de cartão, vinham pilhas de cartões, e a leitora ia lendo. Se travasse um, tinha uma máquina para duplicar aquele cartão. Aí voltava. E tinha que acertar. Altamente mecânico. Altamente mecânico. Tinha que acertar exatamente na posição que estava ele na ordem sequencial do registro, né? Bom, o nosso tempo aqui estourou, né? Então, isso aí, pessoal. O programa especial de 10 anos, edição 450 do Garsoft. A gente já volta. Vamos para um breve intervalo.